Olá, este é o programa Ponto e Contraponto da Onconews. Essa série é a série de temas sobre oncologia de precisão, oncogenética, oncogenômica. Nós estamos na segunda discussão, né? E para essa discussão de hoje, nós temos o prazer, né, de contar mais uma vez com o Dr. José Cláudio Casale, um oncogeneticista bastante conhecido de toda a comunidade médica do Brasil. E eu e o Zé Cláudio recebemos aqui com muita honra, né, muita satisfação, o nosso colega oncologista Marcos André. Marcos André, ele é oncologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz e é diretor, coordenador do núcleo de pesquisas em oncologia deste importantíssimo hospital. Marcos, bem-vindo, obrigado por você estar conosco. E nosso tema hoje é biópsia líquida. Nós sabemos, né, todos nós, que é uma tecnologia que está em franca ebulição. Nós ainda temos muito mais dúvidas do que respostas, principalmente da indicação, quais são as vantagens, as desvantagens, as limitações. Então eu queria começar, Marcos, perguntando para você qual que é a real indicação da biópsia líquida. Com relação principalmente à questão da heterogeneidade tumoral, a gente sabe que alguns tumores eles vão mudando com o tempo. Muitas vezes o tumor primário é um pouco diferente do tumor, por exemplo, da fase metastática. Eu queria que você abordasse isso. E já aproveitando a oportunidade, a gente sabe que quando trabalha com biópsia líquida, é uma quantidade muito pequena de DNA que circula, né? E a tecnologia que a gente vai usar para analisar esse DNA, ela tem que ser muito sensível, sob pena de você ter um resultado falso negativo. Então eu queria abrir com essas questões para você discutir conosco. A questão da heterogeneidade, da indicação e também da tecnologia que deve ser empregada para a eficiência do método. Muito obrigado, Onconews, obrigado, Casale, o André. É sempre um prazer participar de encontros como esse. Esse é um tema que está em ebulição, né? A gente tem visto todo o congresso que a gente vai, sempre tem mesas, sessões de biópsia líquida, assim como imunoterapia. Essa tem sido uma área muito abordada nos congressos, né? E não era para ser diferente, porque a gente por muito tempo trabalhou com o bloco de parafina, suas dificuldades de às vezes não ter material para testar, algumas mutações que a gente já sabe que tem drogas dirigidas contra elas. E agora a gente se vê diante da biópsia líquida que com 10 ml de sangue a gente consegue resgatar uma quantidade razoável de DNA tumoral circulante, daí do inglês ctDNA, e a gente consegue uma série de aplicações. E a primeira delas é o diagnóstico. Então, de mutações acionáveis, né? Além disso, a gente consegue fazer um monitoramento dinâmico dessas mutações e a ocorrência baseado no tempo, aí, aquisição ou desaparecimento de mutações, aparecimento de novas mutações de resistência, e a gente faz um acompanhamento dinâmico dessas mutações. Isso é crucial. A gente observa com essa heterogeneidade tumoral, como você falou, que às vezes você biopsia um ponto ou biopsia um tumor e essa mutação, ou XYZ, não é detectada. A gente biopsia um outro ponto mais abaixo, outro tumor em outro sítio, às vezes biopsia o fígado, sendo que o paciente tem lesões no pulmão, na adrenal. Às vezes você não detecta em um, se biopsiar o outro ponto, a gente acaba detectando. Tem um trabalho recente com câncer de rim, mostrando que essa heterogeneidade, que às vezes você biopsia, não encontra, biopsia outra lesão e acaba encontrando. Então, essa enxurrada de DNA tumoral acaba caindo no sangue, a gente detecta isso através de métodos hoje muitíssimo sensíveis, e isso reflete de uma forma um pouco mais acurada a presença ou não dessas mutações. Isso é crucial, porque uma vez detectando a mutação, você consegue direcionar o tratamento baseado naquela mutação. Parafina também tem muita limitação, né? O DNA da parafina acaba sendo muito fragmentado.
Então, a biópsia líquida, ela tem, você está ali na mão com um DNA de ótima qualidade, embora muito raro, mas de excelente qualidade. Exato. Tem os cuidados pré-analíticos, tem que ter um cuidado com a fixação, formol tamponado 10%, tem que ser encaminhado rapidamente. Vou dar um exemplo de vida prática hoje da imunistoquímica para o PDL1. 72, 96 horas você já começa a degradar esse material, transformar um positivo acima de 50%. Até outro dia a gente precisava de acima de 50% para prescrever uma imunoterapia em primeira linha. E isso é crucial e é determinante para o paciente receber ou não. Hoje isso já caiu, mas até bem pouco tempo, o tempo da fixação, a concordância dos patologistas, então tem uma série de os anticorpos utilizados, isso tudo impactava diretamente na prática da gente. Então, de uma forma geral, a parafina ela é extremamente útil, vai demorar para deixar de ser, mas a biópsia líquida está chegando com força total, como sendo um substituto bastante confiável, apesar dos falsos negativos hoje, a gente recorrer diretamente para Existe parafina. um conceito, Marcos, que cada vez reforça mais a indicação da biópsia líquida, que é um conceito que tem sido muito estudado, né? Que é o do litoclone, ou do clone letal, ou seja, o clone de célula tumoral que vai matar o paciente é o que circula, né? Então existem várias teorias, seed and soil, né? A questão da implantação e da progressão daquele tumor, baseado por aquela passagem pelo sangue periférico. Então, aparentemente, aquele DNA que a gente capta ali na biópsia líquida, ele é fundamentalmente importante e ele tem uma importância vital na biologia daquele tumor. Então, estudar especificamente aquele DNA talvez seja importante. Agora, aí vem uma pergunta de ordem prática. A gente sabe que dentro da biópsia líquida existem várias tecnologias. Então, você tem desde tecnologias que avaliam poucos genes, por exemplo, o PCR, né? Você tem o PCR em tempo real, que é inclusive o único aprovado pela FDA, né? Que é o COBAS, por exemplo, que vai analisar praticamente a GFR. Você tem o PCR digital, que ele tem uma sensibilidade bem maior, mas que também tem essa restrição. Você não consegue fazer um painel extenso, talvez 3, 4 genes no máximo. E tem o NGS, né? Sequenciamento de nova geração. Aí sim, você pode estudar 20, 30, 40, 50, 60, 70 genes. 70 genes. Então eu te pergunto, quando é que a gente indica um, quando é que a gente indica o outro? Veja, quando você tem uma alta desconfiança que aquele paciente possa ter uma mutação, você acaba direcionando. Se tem um paciente que nunca fumou, que é um câncer de pulmão, adenocarcinoma, never smoker, você acaba restringindo, você tem uma alta suspeição para um GFR, para um ROS, um ALK. Eu particularmente gosto dessa abordagem em alguns cenários. Mais direcionado. Mas a gente tem que ter o entendimento que num cenário de resistência é importante você trabalhar com um painel mais ampliado, para você ir abrindo os leques. Às vezes você trabalha com frequências alélicas muito baixas, seja no diagnóstico inicial até na resistência. Então a gente tem às vezes mutações com frequências alélicas de 0,06, por exemplo, o ALK. Né? E a gente sabe que esses pacientes, uma vez recebendo o anti-ALK, o crizotinib, acabam respondendo. A gente tem pacientes, eu tenho na minha prática, com EGFR, o cutoff muito abaixo de 1% de frequência alélica do DDPCR, e acabei dando um anti-EGFR de terceira geração. Ou seja, não era um falso positivo, era um verdadeiro positivo. Exato, e o paciente respondeu brilhantemente, apesar de estar abaixo do cutoff do teste. Sim. Então, esse entendimento é extremamente importante, porque se você limita não só para a mutação, ele limita para o teste, escolher o teste é crucial nesse momento, tá? Para você determinar se o paciente vai ter a chance de receber uma droga direcionada ou não. No Mundial de 2013, o Mark Cruz apresentou na plenária do Mundial de Câncer de Pulmão um trabalho muito famoso que a gente viu ser reproduzido em vários outros, em várias aulas, e depois ele apresentou na JAMA Oncology um ano depois. Indivíduos que têm a mutação e recebem a droga-alvo têm ganho de sobrevida real, em comparação aos indivíduos que têm a mutação e não recebem a droga-alvo versus aqueles que não têm nenhum tipo de mutação. Então, esse entendimento é extremamente importante. E agora a gente está migrando para a imunoterapia. Então, a estabilidade microsatélite, o tumor mutation burden, isso aí está se tornando a bola da vez, né? A gente já tem painéis testando e validando a instabilidade microsatélite. A doutora Lee e o grupo do RISE mostraram belíssimamente
aplicação agnóstica de uma imunoterapia para os indivíduos que tinham estabilidade E microsatélite. com muito mais sensibilidade e especificidade do que o painel de Bethesda, que era o painel habitual. Perfeito, perfeito. De 5 marcadores. E daí essa é uma indicação precisa de NGS. Por quê? Porque para você avaliar a estabilidade do microsatélite, você precisa de um painel robusto. Porque na realidade, por aquela tecnologia, né, de bioinformática, você lê diretamente aquelas repetições. Então você tem que ter uma quantidade muito grande de conteúdo de DNA tumoral para você fazer essa leitura. Então, eu acho que esse ponto é importante. Por exemplo, a indicação de NGS em biópsia líquida. Quando você quer, por exemplo, calcular carga mutacional, você também tem que ter uma densidade grande para poder quantificar as mutações e a instabilidade microsatélica. Você tem que ter pelo menos mais de 1000 repetições para você identificar que repetições não foram corrigidas. Perfeito. E estabelecer o conceito, né, Marcos? E o cutoff, o Dr. David Gandara, recentemente, ele pegou um pool de pacientes do estudo POPLA, que foi de atezolizumab em segunda linha, um fase 2, e ele estabeleceu o cutoff de 16, acima e abaixo. Você fala de carga mutacional. De carga mutacional, Sim, TMB. perfeito. Então, acima de 16, ele mostrou com hazard ratio de 0,65, acima de... E abaixo de 16, imunoterapia não teve um impacto tão grande, o hazard ratio cruzando a unidade, um hazard ratio de 1, né? 1,25. Então, até nisso a gente está avançando de já detectar tumor mutation burden, a carga mutacional por biópsia líquida. Acho que esse é um futuro bastante promissor. Para a indicação de imunoterapia, são biomarcadores fundamentais, né? Fundamentais. E na sua prática, por exemplo, 2 perguntas. Você usa a biópsia líquida para monitorar a resposta e progressão? E segundo, a gente tem visto, né, Zé, pacientes que ganham HER2, que perdem HER2 no meio do caminho. Perfeito. Eu estou com uma paciente agora que ganhou um HER2 e com isso ela ganhou uma nova esperança. Né? Ela tinha um tumor primário que sistematicamente foi testado para HER2 e veio negativo. Então, se você acha uma situação dessa, para o paciente é muito bom. Então, como é que você tem visto isso na sua prática? Então, hoje o que a gente tem disponível na prática, de uma forma mais real, assim, lembrando o COBAS que você citou, é o único hoje aprovado desde junho de 2016, foi aprovado pelo FDA, foi o primeiro e o único até o momento, a testagem do EGFR por COBAS, né? A versão 2. Então, de lá para cá, a gente ir para pulmão. E de lá para cá, a gente está vendo, em 2 anos, essa ciência evoluiu muito rápido. Você acha que o FDA está muito restritivo? Eu acho que ele está ficando para trás. Ele perdeu o passo da história. Você né? tem uma base, até o Medicare nos Estados Unidos já está aprovando biópsia líquida em NGS. E o FDA não aprovou. Pois é. Então, na prática, o que a gente usa? Na realidade, o Brasil. A gente já tem disponível o EGFR, então aí o T690M também. A gente consegue pegar até com a tecnologia do ddPCR, uma sensibilidade bastante satisfatória. Sim. E tem testes americanos, né? Não vou citar nomes até para não ficar indelicado, mas a gente sabe que já tem 2 grandes companhias americanas de biópsia líquida, extremamente confiáveis, com painéis de Bem NGS amplos. ampliado. E fazendo instabilidade de fazendo estabilidade e fazendo, daqui a pouco, o TMB também. Então, já oferecendo essa tecnologia para a gente. Na prática, Brasil hoje, painéis restritos, direcionados para EGFR, por exemplo, mas na realidade, fora do Brasil, isso já está avançando muito mais rápido. A gente pode dizer, então, que a biópsia líquida, ela reflete um retrato do tumor naquele momento? Eu acho que é a realidade mais acurada, porque se você tem a biópsia líquida, ele começa a abrir as curvas de mutação de frequência alélica algumas vezes, e não, eu diria até muitas vezes, meses antes da alteração radiológica. Isso está comprovado em vários reportes na literatura. Então, antecede em até 6 meses. O que você vai fazer com aquela informação é outra coisa. Pois é. Se você vai mudar o tratamento baseado no aumento da frequência ou detecção de uma nova mutação, ou vai esperar a alteração radiológica. Esse é outro ponto, não vou nem entrar nesse mérito. Mas a gente vai ter que lidar com situações novas, né? Porque a gente está muito acostumado a ver uma imagem, mas agora a gente vai ver um resultado de biópsia líquida mostrando, olha, o tumor voltou a ser detectado. Pois é. E eu ainda não tenho uma expressão radiológica, nem por PET, nem por ressonância,
mas eu tenho um marcador. E esse mundo é fascinante, Casale, porque você É um hoje... desafio para a gente. O Chowdhury, um pesquisador super jovem, americano, recentemente saiu da UCLA e foi para St. Davis recentemente. Então, ele mostrou o MRD, Mineral Residual Disease. É impressionante como aqueles indivíduos que mantêm detectado células tumorais, né, o ctDNA, não células tumorais, mas o ctDNA circulante, versus aqueles indivíduos que negativam pós-radioquimioterapia, as curvas de Kaplan-Meier absurdamente abertas. Foi então, bom essa é uma esse aplicação conceito, valiosíssima, que a gente vai ver cada vez mais, e eu diria mais. Não vai me impressionar se isso começar a entrar nos guidelines de TNM, porque você tem o tradicional T, o tradicional N, o tradicional M e o molecular. O molecular, o MRD detectado ou não detectado. Isso vai avançar muito rápido. Aquele estudo de cólon, estádio 2, ele foi impressionante, né? Mostrando que, inclusive, não foi nem com célula tumoral, foi com DNA livre mesmo. Perfeito. Doença residual mínima. Mostrando que os pacientes que você caracteriza clinicamente como de bom prognóstico, ou seja, abriria a mão da quimioterapia adjuvante, esses pacientes têm um prognóstico ruim se eles, depois da cirurgia, têm o DNA encontrado, né? O DNA tumoral. Agora, uma pergunta prática, você imagina, assim, fazendo contraponto a favor, né, Zé, da indicação, a gente sabe hoje que existem mutações de resistência. Então, você está tratando um paciente com câncer de pulmão com uma droga anti-EGFR tradicional de primeira linha. Esse tumor fica resistente, né? Você imagina se rebiopsiar esse paciente, por exemplo, para encontrar uma mutação T790M, sendo que você pode encontrar essa mutação no sangue periférico. E aí passar, por exemplo, ao tratamento de segunda linha. E com as linhas subsequentes que vão fatalmente ocorrer, você imagina ficar rebiopsiando esse paciente de tempos em tempos. E submetendo esse paciente a um procedimento que tem os seus riscos. Invasivo. É invasivo. Então, né? você tocou no ponto fundamental. Então, a gente já falou do MRD, a gente já falou do diagnóstico, a gente já falou do acompanhamento dinâmico. Isso. E essa dificuldade da rebiópsia, tem centro que não tem o serviço de radiologia intervencionista, tem paciente que não tem condição de ser submetido a uma nova biópsia, tem paciente que não quer, e esse serial biopsy, que os americanos chamam, isso é fundamental. Então, você, com 10 ml, comunidade de retirada de um sangue periférico, você consegue monitorar dinamicamente o aparecimento dessas mutações e... em tempo real. São fotografias do momento. Então, junto com sua tomografia de 3 em 3 meses, você faz uma biópsia ali. A gente está com um estudo aberto, inclusive lá no Hospital Oswaldo Cruz, de biópsia líquida, exatamente. A cada exame de imagem, a gente faz uma biópsia líquida. Então, tá acompanhando par e passo quão antes aquela mutação vai aparecer em relação à imagem e até como marcador, porque como ela é quantitativa, você pode, para tumores que não têm marcadores séricos, quantificar pela própria mutação detectada no tumor. Perfeito. Né? Perfeito. Então você tem uma porcentagem de 15% que após um tratamento, fez o primeiro ciclo de químio, uma semana depois você já conseguiria detectar uma resposta. Né? Perfeito. E fora que a literatura mostra que, pelo menos a biópsia por agulha, ela também é sujeita a erros e falhas também, né? O rendimento de uma biópsia por agulha em pulmão, ela não ultrapassa do material, 60% você tem que dividir rendimento. com um patologista hoje o material de anatomia patológica. Do ponto de vista prático, o máximo que a gente consegue é algo em torno aí de 65%. A gente tem a tecnologia, o grupo do Memorial fez um trabalho de comparação, apresentado no Mundial do ano passado, deu 65% por NGS, de concordância com o tecido. É o máximo que a gente consegue. Aí parte para tecnologias mais sensíveis, o BIM, esquece. A gente é muito caro, assim, não temos e vai ter que ser tecnologias um pouco mais baratas do que a questão do custo te incomoda, óbvio, incomoda todos nós, né? Mas você acha que a tendência a longo prazo é o custo cair, como toda tecnologia? Assim como toda tecnologia, né? A tendência é quanto mais empresas competidoras, assim como quanto mais medicamentos, a tendência é baixar o preço. Sim. Eu acho que mais alguma questão? Não, acho que exploramos bastante o Marcos André. Sim, acho que o assunto foi bastante discutido e exaustivamente, várias nuances, né? Então nós gostaríamos de encerrar, agradecer mais uma vez a sua presença, foi extremamente útil, né? Para nós, extremamente instrutivo, e gostaria de agradecer então, principalmente
a Onconews a oportunidade que nos deu de discutirmos esse tema tão fascinante que é a oncologia de precisão. Muito obrigado a todos.